Em 1917, um clamor de esperança ecoou pela Igreja. O Papa Bento XV, angustiado pelo horror da Primeira Guerra Mundial, fez um apelo fervoroso à Virgem Maria, pedindo sua intercessão para trazer a paz ao mundo. 8 dias depois, algo extraordinário aconteceu. Nossa Senhora apareceu aos 3 pastorinhos em Fátima, trazendo mensagens urgentes para a humanidade. Entre essas mensagens, havia um alerta inquietante. Se a humanidade não deixasse de ofender a Deus e ignorasse seus pedidos, uma guerra ainda mais devastadora que a Primeira Guerra Mundial viria. E de fato veio. Além disso, Nossa Senhora profetizou que os erros da Rússia se espalhariam pelo mundo, trazendo consequências profundas e dolorosas. Enquanto isso, na Rússia, algo sombrio já estava tomando forma, algo com o potencial de alterar para sempre o rumo da história mundial. O que exatamente aconteceu? Como as palavras de Nossa Senhora se cumpriram ao longo do século XX? Neste vídeo, vamos analisar essas profecias e o impacto avassalador de suas realizações. A Rússia, já enfraquecida pelos horrores da Primeira Guerra Mundial, enfrentou uma crise que transformaria sua história e o mundo. A enorme perda de vidas, a economia paralisada e a fome generalizada inflamaram o descontentamento popular, criando um terreno fértil para a revolução. Essa instabilidade culminou na queda de uma monarquia cristã milenar e no trágico fim da dinastia Romanov, incluindo a execução brutal do czar Nicolau II e de sua família. A Revolução de Fevereiro de 1917 pôs fim à monarquia russa, substituindo-a por um governo provisório. Enquanto isso, Vladimir Lenin, exilado por suas atividades revolucionárias, viu a chance de retornar e retomar sua influência política. Comprometido com o marxismo, uma filosofia ateísta e materialista, Lenin organizou os bolcheviques, unindo-se a outros líderes revolucionários para consolidar o poder. A instabilidade do governo provisório e o cansaço da população com a guerra pavimentaram o caminho para a Revolução de Outubro, na qual os bolcheviques assumiram o controle total da Rússia. Sob a liderança de Lenin, a Rússia tornou-se o epicentro do comunismo, fundando a União Soviética. Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! Um país outrora conhecido como Santa Rússia, profundamente enraizado na fé e nas tradições cristãs, foi transformado em uma nação dominada por ideologias ateístas e perseguições religiosas. É neste período turbulento que Nossa Senhora aparece em Fátima, trazendo mensagens que ressoam com os eventos dramáticos de 1917. A primeira de suas aparições coincide com a Revolução de Fevereiro, enquanto a última ocorre no momento da Revolução de Outubro. Mais do que uma coincidência, essas datas reforçam a urgência de suas advertências. O afastamento de Deus e a rejeição de seus mandamentos trariam grandes sofrimentos ao mundo. Para implementar seus ideais marxistas e transformar a Rússia em um país comunista, Lenin sabia que precisava enfraquecer a Igreja e a família, os 2 pilares da sociedade cristã. Em 1918, foi sancionada uma lei que separava Igreja e Estado, supostamente para garantir a liberdade de consciência do povo trabalhador. Na prática, essa medida impôs o ateísmo estatal e atacou a influência religiosa na sociedade. Embora a religião não tenha sido formalmente proibida, sua prática foi combatida com violência e corrupção moral. Os revolucionários marxistas entendiam que, para minar a fé, era necessário desintegrar a moralidade e a estrutura familiar. Eles começaram legalizando o divórcio sem culpa, substituindo o casamento sacramental pelo civil. O divórcio tornou-se rápido e simples, ignorando qualquer obrigação de sustento dos filhos. Além disso, leis declaravam que não havia mais filhos ilegítimos, rompendo com o direito natural das crianças de nascerem e serem criadas em um lar estável. A decadência moral se espalhou rapidamente. Um povo outrora profundamente religioso tornou-se promíscuo, com casamentos e divórcios ocorrendo de forma tão frequente quanto as estações do ano.
Mulheres grávidas, temendo o abandono após o divórcio, recorriam ao aborto, que foi rapidamente legalizado na Rússia, tornando o país o primeiro no mundo a permitir a prática, em 1920. Sob o regime comunista, a Rússia lideraria as taxas globais de abortos e divórcios. Antes dessas leis devastadoras, a Igreja regia o casamento e a vida moral em nome de Deus. A Revolução Bolchevique foi, portanto, mais do que política. Foi uma revolução contra a lei divina e natural. Lenin, após eliminar seus opositores, consolidou a União Soviética em 1922. Contudo, sua ditadura foi breve, pois ele faleceu 2 anos depois, deixando um legado de crueldade que seria amplificado por seu sucessor, Joseph Stalin. Sob Stalin, a perseguição à Igreja Ortodoxa alcançou níveis sem precedentes. Em 1929, enquanto Nossa Senhora pedia formalmente a consagração da Rússia à irmã Lúcia, uma nova onda de perseguição religiosa se desenrolava na União Soviética. Igrejas foram destruídas, propriedades da igreja confiscadas e a prática religiosa foi suprimida. Quase todo o clero, além de inúmeros leigos, foi executado ou enviado a campos de concentração, forçando o cristianismo a se esconder. Stalin também voltou sua brutalidade contra seu próprio povo. Entre 1932 e 1934, a Ucrânia foi submetida a uma fome artificial conhecida como Holodomor, que matou entre 7 e 8 milhões de pessoas. Durante os piores anos, cerca de 30 mil ucranianos morriam de fome diariamente, enquanto Stalin negava a crise e exportava grãos para outros países. Esse modus operandi de terror, com fome orquestrada, campos de concentração, deportações e massacres, tornou-se marca registrada dos regimes comunistas ateus ao longo do século XX. Jacinta, a mais jovem dos pastorinhos de Fátima, talvez tenha visto o horror do Holodomor em suas visões proféticas quando disse a Lúcia: "Não vês tanta estrada, tantos caminhos e campos cheios de gente a chorar com fome e não tem nada para comer? E o Santo Padre em uma igreja diante do Imaculado Coração de Maria a rezar e tanta gente a rezar com ele?" O maior erro da Rússia foi a criação do moderno Estado marxista-comunista ateu, responsável por ataques à moralidade, à ordem natural da sociedade e à Igreja. Esse espírito revolucionário de natureza diabólica espalhou-se pelo mundo como uma doença, começando pelos países do Bloco Oriental, até que mais da metade do planeta passou a ser governada por ditadores comunistas. Esses regimes brutalmente perseguiram a Igreja e causaram a morte de milhões de seus próprios cidadãos. Embora outras revoluções, como a francesa e a portuguesa, tenham implementado leis antirreligiosas e perseguido a Igreja, essas campanhas foram de escala menor e limitadas a seus próprios territórios. Em contraste, os revolucionários bolcheviques russos buscaram a propagação global de uma ideologia ateísta e materialista. Eles implementaram os princípios do Manifesto do Partido Comunista de Karl Marx, tornando a União Soviética não apenas a primeira potência comunista do mundo, mas também a força motriz por trás de ditaduras ateístas em todo o planeta. Os números revelam a brutalidade sem precedentes do comunismo. Segundo o Livro Negro do Comunismo, de Stéphane Courtois, os regimes comunistas ateus foram responsáveis por 94 milhões de mortes no século XX, superando os números combinados das 2 guerras mundiais. Na tela está aparecendo um resumo dos países mais afetados. Além das mortes, os regimes comunistas atacaram diretamente a fé cristã, promoveram imoralidade e institucionalizaram o ateísmo. A destruição espiritual foi ainda mais devastadora. Milhões de almas, sem a luz da fé, foram afastadas de Deus. A irmã Lúcia, em uma carta ao Papa João Paulo II em 1982, refletiu sobre a terceira parte do Segredo de Fátima, ligando-o ao cumprimento das advertências de Nossa Senhora. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia converter-se-á e terão paz.
senão espalhará os seus erros pelo mundo. Lúcia observou que o fracasso em atender a esse apelo permitiu que os erros da Rússia se espalhassem. Ela advertiu que a humanidade estava a passos largos caminhando para os desfechos mais sombrios da profecia, devido ao pecado, ao ódio e à violência. Não devemos culpar Deus por essas calamidades. Como disse Lúcia, são os homens que para si mesmos preparam o castigo. Deus, em sua infinita misericórdia, nos adverte e chama ao arrependimento, respeitando nossa liberdade. Nossa Senhora ofereceu à humanidade um meio de evitar tais desastres, confiando esse encargo à autoridade do Papa, o Vigário de Cristo. Sua mensagem é um apelo urgente à conversão, à oração e à confiança no poder do Imaculado Coração de Maria, que prometeu triunfar. Mas, e agora? Agora é preciso rezar e fazer penitência, clamando a Nossa Senhora que interceda por nós e nossas famílias. O primeiro passo é reconhecer o erro e depois repará-lo. O aplicativo Pocket Terço pode ser sua luz em meio à escuridão, oferecendo a oportunidade de rezar a novena a Nossa Senhora de Fátima, disponível diretamente na plataforma. Baixe agora e reze com fé, fortalecendo sua confiança na mensagem de Fátima. O link está na descrição deste vídeo. O que você achou deste vídeo? Já sabia algo do que falamos aqui? Fale pra gente nos comentários. Considere se inscrever no canal e curtir este vídeo. Se deseja apoiar o nosso apostolado, torne-se membro. O seu apoio é muito importante para nós. Todas as fontes utilizadas estão disponíveis na descrição deste vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.